Olá pessoal, hoje vamos contar a verdadeira história por trás da bandeira do Divino. Uma tradição que remonta a mais de 300 anos, e é muito presente em algumas regiões do Brasil. A história que envolve a origem dessa bandeira é muito interessante e pouco conhecida. Antes de começarmos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo e inscreva-se no canal para não perderem nenhum conteúdo interessante como este. Esse é o canal Cotibek TV. Sejam muito bem-vindos. Então venham comigo conhecer essa história fascinante. Vamos mergulhar na história dessa linda festa e conhecer um pouco mais sobre suas tradições e rituais. A chegada dos portugueses no Brasil. A bandeira do Divino é uma tradição portuguesa que chegou ao Brasil com a colonização. Naquela época, as bandeiras eram usadas para marcar territórios, mas também tinham um significado religioso. A bandeira do Divino, por exemplo, era usada para celebrar a festa do Espírito Santo. A origem da Divino. Mas você pode perguntar como surgiu a do Divino. A história começa em Portugal no século XIV. A rainha Santa Isabel teria sido agraciada com um milagre após pedir a Deus para alimentar os pobres do seu reino. Segundo a lenda, ela levou pão escondido em sua saia para distribuir aos necessitados. Mas foi surpreendida pelo marido, o rei Dom Dinis. Quando ele perguntou o que ela carregava na saia, a rainha teria respondido que eram flores. Mas, ao abrir a saia, o pão teria se transformado em flores, um sinal divino. A história da origem da festa do Divino é cercada de lendas e mistérios. A história da rainha que dedicou a festa do Divino em Portugal é um conto popular que tem sido transmitido oralmente ao longo dos anos. Diz a lenda que no século XIV, a rainha Isabel de Aragão, esposa do rei Dom Dinis de Portugal, estava grávida e sofria com uma doença grave. Ela prometeu a Deus que se seu filho nascesse com saúde e se tornasse o futuro rei de Portugal, ela dedicaria a festa do Divino em homenagem a ele. Outra versão da história conta que a rainha Isabel de Aragão, por volta de 1320, teria prometido ao Divino Espírito Santo peregrinar o mundo com uma cópia da coroa e uma pomba no alto da coroa, que é o símbolo do Divino Espírito Santo, arrecadando donativos em benefício da população pobre, caso o esposo, o rei Dom Dinis, fizesse as pazes com seu filho legítimo, Dom Afonso, herdeiro do trono. De acordo com os documentos, Rainha Isabel não se conformava com o confronto entre pai e filho legítimo em vista da herança pelo trono, pois era desejo do rei que a coroa portuguesa passasse, após sua morte, para seu filho bastardo, Afonso Sanches. Diante do conflito, a Rainha Isabel passou a suplicar ao Divino Espírito Santo pela paz entre seu esposo e seu filho. A interferência da rainha teria evitado um conflito armado, denominado a Peleja de Alvalade. A origem da bandeira do Divino. A origem da bandeira do Divino remonta ao século XIII, em Portugal, quando a rainha Isabel de Aragão, conhecida como Santa Isabel, fundou a Ordem do Espírito Santo. A ordem tinha como objetivo auxiliar os mais necessitados e promover a paz no reino. A bandeira do Divino é um dos principais símbolos da festa. A bandeira é confeccionada por mulheres da comunidade e é levada em procissão durante a festa. A bandeira é feita de tecido branco e possui um desenho em relevo, geralmente com motivos religiosos e da cultura local. Segundo a tradição, a bandeira deve ser confeccionada por 7 mulheres que representam as virtudes cristãs: fé, esperança, caridade, prudência, justiça, temperança e fortaleza. A bandeira é benzida pelo padre da comunidade antes de ser levada em procissão.
A história da origem da bandeira do divino é cercada de lendas e mistérios. Uma das histórias mais conhecidas diz que a bandeira foi criada por um artista, que teve uma visão do Divino Espírito Santo enquanto dormia. Na visão, o divino lhe mostrou o desenho da bandeira e pediu que ele a confeccionasse. Outra lenda diz que a bandeira foi criada por uma mulher que teve um sonho com o Divino Espírito Santo. No sonho, o divino lhe mostrou o desenho da bandeira e pediu que ela a confeccionasse para a festa. A expansão da tradição da bandeira do divino. Essa história teria inspirado a celebração da Festa do Divino, que se espalhou por Portugal. A Festa do Divino em Portugal se tornou uma das celebrações mais importantes do país. E a Rainha Isabel é lembrada até hoje como uma das maiores devotas do Divino Espírito Santo. Já o culto ao Espírito Santo, sob a forma de festividade, no sentido que iria adquirir mais tarde, se cristaliza no início da Baixa Idade Média, na Itália, com um contemporâneo de São Francisco de Assis, o abade Joaquim de Fiore, que ensinava que a última fase da história seria a do Espírito Santo. Suas ideias chegaram à Alemanha e espalharam-se pela Europa. A tradição da festa foi levada para o Brasil. O culto ao Divino Espírito Santo foi trazido pelos portugueses ao Brasil durante a colonização. No Brasil, a tradição foi mantida pelos colonos açorianos que se estabeleceram em regiões como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e São Paulo. A festa do Divino normalmente cai em maio. Ela se inicia no dia 23 do quinto mês do ano. A data é comemorada junto com o dia de Pentecostes, celebrado 50 dias após a Páscoa, que simboliza a ressurreição de Cristo. A organização, o gerenciamento e a promoção do evento se dá por meio do imperador, figura escolhida para comandar todas as ações. É ele, por exemplo, que recolhe os donativos que vão ser distribuídos para as instituições de caridade. O ponto alto dessa manifestação religiosa cultural é a chamada Procissão do Imperador, na qual o soberano é acompanhado de sua família e seus súditos até a missa do domingo. A importância da bandeira do divino na cultura popular brasileira. A bandeira do divino é muito mais do que um símbolo religioso. Ela é uma forma de manter viva a tradição e a cultura popular brasileira. A bandeira é confeccionada por pessoas da comunidade e é levada em procissão pelas ruas da cidade, seguida por uma multidão de fiéis e curiosos. Durante a festa são realizadas diversas atividades culturais, como danças e músicas típicas. Apesar de não existirem registros históricos confiáveis sobre a veracidade dessa história, ela continua a ser contada e transmitida de geração em geração como um exemplo de devoção e gratidão a Deus. Independentemente da versão da história, a bandeira do divino é um símbolo de fé, devoção e cultura popular. A tradição é mantida viva em diversas regiões do Brasil e atrai turistas de todo o mundo que desejam conhecer essa bela festa. E assim terminamos nossa viagem pela história da Festa do Divino. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre essa rica tradição cultural brasileira. Antes de finalizarmos, gostaria de pedir novamente que deixem o like no vídeo e para se inscrever no canal, para não perderem nenhum conteúdo interessante como este. Não deixem de assistir também os outros vídeos do canal e compartilhar com os amigos. Obrigado por assistir e até a próxima!